Bom dia! Começa aqui o nosso Band Empresarial nesse sábado, 6 de novembro de 2021. Tendo o prazer de receber dois jovens, a gente tem um prazer danado quando a gente fala assim, dois jovens empresários que são titulares da BP Investimentos, afiliada da XP, a maior corretora do país. Vamos conversar aqui com o André Luzibal, que é, na verdade, sócio fundador da BP, e Ricardo Ribeiro, que ele é nada mais, nada menos do que o CEO da nossa querida BP Investimentos. Pô, um prazer imenso estar com vocês dois aqui. Saiu, hein? A gente ficou conversando essa correria de vocês, tivemos alguma dificuldade. Não, o prazer é nosso, Azevedo. Assim, a gente tem uma satisfação muito grande em estar aqui, num ambiente que a gente já viu muitos empresários baianos que a gente admira muito passarem por aqui. Então, para a gente é uma satisfação grande. Temos vivido momentos bem difíceis, então nossa agenda realmente está à mercê do mercado, que realmente tem 4 meses que a gente está vivendo cada dia uma batalha diferente, então, mas deu certo. Entre mortos e feridos, estamos todos aqui para fazer essa entrevista, espero que saiam bons frutos aqui, que todos aproveitem a entrevista para nos conhecer melhor, para desmistificar algumas coisas de mercado financeiro. Isso que é importante, viu? E obrigado pelo convite, Azevedo, e vamos lá. Ok, vamos começar dizendo o seguinte, 13 anos de BP, me fala um pouquinho sobre isso. Você me permite só falar um pouquinho do início, né? Lógico, 13 anos pode vir aqui, rewind e volta. A gente sempre brinca lá no escritório que a gente tinha tudo para dar errado, né? Porque a gente tinha, eram dois jovens de 21, 22 anos de idade, falando de mercado financeiro, na verdade de bolsa de valores, assim, a gente era restrito ao mercado de ações, né? No ano de 2000, final de 2008, começo de 2009, ou seja... Mega problema que estourou, Lehman Brothers na veia, né? E falar de XP, que quando a gente perguntava, quando as pessoas perguntavam quem era XP, perguntavam se era empresa do Ike Batista. Então assim, tinha tudo para dar errado, né? Mas nós temos lá na empresa, assim, desde o início, 4 pilares que foi o que norteou a gente e norteia até hoje, que é o que a gente sempre fala lá, que são os nossos 4 grandes fundamentos, que é, primeiro, visão de longo prazo. A gente não está nesse negócio para daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, esse é o nosso projeto de vida, e a gente, né, tinha isso em mente desde o início. Um alinhamento com o cliente, né? Então, de fato, ali a gente tenta mostrar ao cliente que a gente está na ponta, ao lado dele, né? O que existia no Brasil, culturalmente, era uma sensação de que a instituição total, né? financeira está sempre contra o cliente, né? Então, acho que esse é um segundo ponto que a gente tem também como nosso lema. O terceiro ponto, a transparência, né? Que era algo também que todos reclamavam, que no mercado financeiro não existia nenhum tipo de transparência e tal. E a gente veio, né, trazendo essa bandeira. E o quarto ponto, eficiência. Ou seja, a gente tinha que fazer mais com menos. Então, são os 4 pontos que para a gente são os mais fundamentais e que até hoje nos regem até aqui. Lastreia vocês até hoje nesse sentido, né? E aí é que eu venho com um ponto, mas sem querer interromper seu histórico aqui, mas que eu vejo é o seguinte, você falou na questão da Bolsa de Valores. Quando iniciou, era só Bolsa de Valores. Ainda dizia o seguinte, o cara tem que ter o coração em ponto, feito o check-up, porque senão não vive, porque Bolsa era aquela coisa e tudo mais. Me fala também sobre isso. Na época, eram poucas centenas de milhares de investidores no Brasil. Acho que não chegavam nem a 500 mil CPFs cadastrados na Bolsa, no Brasil inteiro. Isso era um negócio que era muito restrito, né? Então, vindo de um mercado extremamente volátil após a crise de 2008. Então, assim, tinha de fato ali, a gente só conseguia acessar aqueles clientes que de fato tinham um perfil muito arrojado, né? E de lá para cá, mais precisamente em 2012, a XP acabou indo para um congresso americano da Charles Schwab, que é basicamente o nosso benchmark lá nos Estados Unidos. E eles viram um conceito de shopping center financeiro, que é o quê? Vamos ter uma plataforma aberta em que o cliente ele consiga entrar nessa plataforma e escolher o produto que mais se adequa ao perfil dele. E a XP, como o Brasil era um país extremamente bancarizado, até hoje né? Só para você ter uma ideia, uma curiosidade, hoje a XP, né, tem de market share no Brasil cerca de 7%.
ou seja, a maior parte do dinheiro ainda está nos bancos, né? Assim, a gente tem ainda um caminho longo para percorrer, o que é ótimo, né? O que é bem e é desafiador também. Né? Exatamente. Então, e aí a XP trouxe, né, esse conceito de shopping center financeiro e a partir daí a gente começou de fato a ser uma plataforma que conseguiria atender todos os nossos clientes, desde o mais conservador até o mais agressivo. E aí você toca num ponto que eu vou passar para André responder, que é a questão do perfil. Então a gente vê perfil mais arrojado, isso a gente vê, eu tinha cabelo, era louro e liso, viu, na época, viu? Falava já de perfil de conservador e que você é mais arrojado, eu não me sentia de jeito nenhum, tremia das pernas quando vinha alguma coisa, mas dava lá arrojado e tal. E, de alguma forma, isso também caracteriza o segmento da população, né? Ou seja, se é na classe A, na classe B, quem é aquela pessoa bastante abastada que pode, sempre tem, eu não sei se continua naquela história de, deixa o dinheiro ali, não olhe ele agora, que é uma questão de longo prazo. André, então, mas a gente vê que isso, de alguma forma, adentrou muito na classe B, na classe A, de maneira mais pungente, né? Isso é importante, assim, se tratando de investimentos, como o Ricardo disse, no Brasil você não tem uma cultura tão disseminada quando a gente vê lá fora, principalmente nos Estados Unidos. Então, um dos pilares, né, um dos vetores que nos fez crescer, como nós crescemos, a XP também cresceu muito em cima disso, foi na base da educação. Então, a parte educacional ela acaba sendo muito forte, muito importante para a gente, até para que os clientes entendam, né, tudo o que eles vão fazer. Naturalmente, o brasileiro ele é conservador por natureza. Né? A gente veio e provavelmente a gente vai passar agora mais algum tempo com juros de 2 dígitos. Né? Então, um investidor, se ele não quisesse fazer nada, ele conseguiria ter uma boa remuneração na poupança e isso mudou, né? Isso tende a mudar ao longo do tempo. Então, a parte educacional é muito importante. Mas, além disso, a parte da consultoria, a parte da assessoria, essa questão de você estar lado a lado com o cliente, permite com que ele entenda melhor o próprio perfil. Então, o perfil não dá para colocar num local bem engessado. Né? Não dá para eu olhar para você e falar, não, você é uma pessoa conservadora, você é moderado, você é agressivo. Oscila também, exatamente. Né? Essa relação, até para que a gente consiga entender bem o cliente, essa relação ela tem que ser de longo prazo. Né? Então, naturalmente, as pessoas começam de forma conservadora, e ao longo do tempo ela pode tentar ir ser agressiva até o ponto que ela acha o limite dela. Bom, daqui para frente eu sei que não dá mais para eu ir. Enfim, essa questão do perfil, ela é descoberta pelo próprio investidor ao longo do tempo. Mas, naturalmente, as pessoas no Brasil são mais conservadoras. Um dos nossos trabalhos, né, na parte educacional é justamente mostrar outras possibilidades. Então, não só ficar na poupança, né, que é um investimento que a gente não considera investimento, não, uma aplicação que não é investimento, mostrar para ela produtos parecidos que se adequam melhor a basicamente 2 coisas. A necessidade do capital dela, né, e ao perfil de risco, se ela aceita oscilação ou não. E esse ingresso da classe B se depõe em função dessa assessoria dada, dessa proximidade com esse cliente, aí sim, eu me sinto acolhido, me sinto seguro, não. Vou colocar, nem que seja um pouquinho de alguma coisa. Depois eu vou jogar para você, viu, Ricardo? Que é o seguinte, caramba, mas e o tamanho desse investimento? Né? O que é os leques hoje que existem? Mas começa com você. Isso é interessante porque, assim, na pandemia, o que foi que a gente percebeu no nosso dia a dia? Né? Veio o lockdown, todo mundo em casa, todo mundo isolado do mundo, o mercado financeiro pegando fogo, não só o mercado financeiro, como, enfim, a economia real, e as pessoas não tinham com quem falar. Né? A gente percebia que, principalmente, os bancos ficaram incomunicáveis. Verdade. Então, e aí você precisava de uma assessoria. Então, as nossas captações, elas acabam acontecendo muito por indicação. Então, eu atendo o Azevedo está sendo bem assessorado, ele está conseguindo atender bem ali as expectativas dele, né, os interesses na parte de investimento. Se eu preciso de uma ajuda, naturalmente eu pergunto para o Azevedo quem é que atende ele. Então, a gente percebeu que, ao longo da pandemia, houve uma explosão, né, de busca pelos nossos serviços, muito por conta da assessoria, para que você tenha alguém do seu lado. Né? Nada melhor do que você se sentir mal e ter um médico para ligar, né? Uma pessoa próxima, uma pessoa em que você confia. Então, eu acho que isso é importante. Essa procura da classe tanto A quanto B, C e D, ela vem muito por isso. Eu preciso de ajuda, né? Eu preciso entender bem, eu preciso ter alguém de confiança, alguém que eu confie para me ajudar ao longo da minha investida como aplicador financeiro, digamos assim. É interessante isso que o André falou, que a gente lembra bem, em março, né, que foi ali o caos, né, após a volta do carnaval. 2020.
foi um mês que a gente captou, a gente até então tinha batido o nosso recorde de captação. A gente captou pouco menos de 90 milhões de reais líquido, na captação líquida, num mês que foi um mês caótico para os mercados, né? E aí a gente fez bastante esse exercício dentro de casa. Pô, como eu consegui isso? Como é que a gente conseguiu fazer isso? E é justamente, a gente tem lá um lema que, assim, nos momentos de crise, é o momento que a gente fica mais próximo dos clientes, né? É o momento que, de fato, ali, a gente tenta estar ali praticamente diariamente com eles. Então, eu acho que isso ajuda bastante. A gente já tem lá essa cultura, é no momento de crise que a gente tenta crescer mais. E aí entra naquela questão da segmentação, ou seja, a gente falou só, por enquanto, bolsa de valores, mas hoje existe um leque de opções de você fazer investimentos e para diversos tamanhos de bolso, né? Que eu acho que esse que é o grande diferencial. Outro dia eu estava conversando e o pessoal me passando dizendo, não acredito que esse fundo imobiliário desse tamanho, com um vulto gigantesco, que quando a gente fala de valor geral de vendas, terreno, em Faria Lima, em Oscar Freire, e na verdade você tem 10 mil reais, você pode fazer uma aplicação. Perfeito. Um dos nossos trabalhos foi muito esse, de desmistificar de que investimentos através do mercado financeiro são investimentos de alto valores de aplicação inicial. Hoje você tem acesso a produtos, né, como você mesmo citou, imobiliários. O brasileiro tem essa cultura de ser um investidor em imóveis, né? E hoje você tem a forma mais inteligente de investir em imóveis através do mercado financeiro. E acessível para qualquer um. A partir de R$100 você consegue ter esse acesso. Pensando nisso, né, pensando nesse cenário e pensando que o brasileiro não tem essa cultura de investimentos e olhando para os próximos anos, vão ter milhões de novos investidores, a BP conseguiu se organizar, né, segmentar o atendimento internamente, em que nós temos lá uma segmentação, independente do valor que a pessoa tenha, a gente vai conseguir, de fato, disponibilizar um assessor para ela e ela vai ter os produtos padronizados para o perfil e para o tamanho do bolso dela, né, independente de qual for esse tamanho. Perfeito, perfeito. E aí eu venho com outra pergunta, que é o seguinte, mas quais são os mais comuns, né? Porque a gente está ouvindo aqui, nosso telespectador, claro, o mundo empresarial está aqui, mas tem um mundo empresarial novo também, muita gente ingressou, inclusive por conta da pandemia, né? Ingressou no mercado. E aí o que a gente vem entender é quais são os... Porque a gente conhece mais, a renda fixa, né? Que é aquela coisa mais tranquila, mas tem um mundo aí. O que é que vocês poderiam dizer rapidamente assim e chamando a atenção de algum ponto? Eu acho que assim, a primeira alternativa para qualquer investidor é o título público, né, que é a dívida do governo. Essa, independente do governo de esquerda, direita, de centro, ainda assim vai ser a aplicação mais conservadora que o investidor pode ter, tá? Então, por exemplo, hoje com a Selic a 7,75, 7,75, né, o investidor ele consegue aí uma remuneração acima de 0,6, 0,7 por mês. Então, é o pontapé inicial, não é nem a poupança, não é dinheiro na conta do banco ali que te remunera com uma taxa bem pequena, é o título público. A partir daí, você consegue ter acesso, não precisa ter grandes valores, e o ideal é justamente esse, que você comece aos poucos. Comece que você tem um grande volume, começa no título público, gostei, entendi, qual é o próximo passo? Um CDB, um LCI, um título bancário, né? Emprestar dinheiro para o banco e ser remunerado dessa forma. Que é a renda variável. Aí ainda é a renda fixa, é LCI, LCA, CDB. Então, que vai me pagar um pouco mais do que o governo, só que eu vou alongar um pouco mais meu prazo. Daí eu posso ir para emprestar dinheiro para empresas, que são debentures. Depois eu posso ir para investimentos que oscilam. E aí entram os fundos multimercados, entram os fundos imobiliários, né? Então, o que o Ricardo falou é interessantíssimo. Hoje, você tem mais CPF que investe em fundo imobiliário do que em ações. Então, para eu comprar um imóvel, hoje eu preciso ter um volume alto inicial. Mas para eu comprar um fundo imobiliário, que nada mais é do que um imóvel negociado em bolsa, eu preciso ter ali um valor mais baixo. E eu vou ser remunerado todo mês. Então, você tem ali renda fixa, fundos multimercados, fundos imobiliários e as ações. E às vezes, o interessante é o seguinte, o patrimônio do cliente nada mais é do que um quebra-cabeça. E essas são as peças. Então, a dúvida é, como é que eu monto esse meu quebra-cabeça? E aí ele precisa de uma assessoria. E é o que a gente dorme e acorda quebrando a cabeça e como não deixar nenhum cliente desamparado quando ele tiver uma dúvida. Então, existem inúmeros casos, né? O caso do cliente que consegue juntar um dinheiro todo mês. Por que eu faço com esse dinheiro?
a gente vai entender qual é a necessidade dele, o perfil e dali. E ainda tem outras agonias, né? Que a gente vai para um rápido break, a gente vai voltar e eu volto também com o Ricardo para poder responder isso, que é o seguinte, as agonias da instabilidade política do país. Então, você mexe com tudo isso, o cara está confiando, daqui a pouco ó, vem um negócio aí. Mas a gente volta já, a gente vai para um break, volta com essas duas sumidades aqui do mercado financeiro, Ricardo Ribeiro e André Lúcio, falando aqui, BP Investimentos. Guarda esse nome, hein? De volta, minha gente, foi rapidinho. Para quê? Para dar tempo da gente conversar bastante aqui com o doutor Ricardo Ribeiro e André Luzbel, da BP Investimentos, afiliada da XP, a maior corretora do país, minha gente. Vamos falando aqui, estamos falando muito aqui sobre investimento. E estava falando também desse nosso Brasil louco, né? Como é que você fala de investimento com a instabilidade que se vive e que afeta não só o CPF, como também CNPJ das empresas, hein, Ricardo? É algo que a gente conversa também muito lá no escritório. Que, assim, a gente começou em 2009. A gente pegou praticamente crise. Né? Mundo desabando, né? Pegamos a crise de 2008, pegamos a crise ali que pra gente foi a crise mais... que a gente mais sofreu, que foi entre 2013 e 2015, que de fato ali o mercado foi piorando ali gradativamente. Pegamos a greve dos caminhoneiros, pegamos o Joesley Day. Então, assim, a gente já está acostumado a trabalhar e pegamos a pandemia. Né? Pegamos a pandemia. Então, assim, o brasileiro está acostumado à crise. Né? Então, e a gente tem a cultura de tentar ser mais agressivo quando está todo mundo conservador e tentar ser conservador quando está todo mundo agressivo. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso na média, a gente vai conseguir apresentar para os nossos clientes um retorno acima do padrão. Lógico que é mais estressante, né? No meio de uma pandemia, você chegar para o cliente que tem um perfil e dizer assim, bom, a hora de você comprar mais ações é agora. Né? Mas a gente tenta fazer isso, a gente parte do pressuposto de que é um trabalho mais difícil. Geralmente o que acontece hoje mesmo, né? A gente está passando por 4 meses do mercado, o mercado vindo muito ruim. O que mais se vende é investimento no exterior. Investimento no exterior é bom? Lógico que faz sentido. Mas o momento de comprar agora é o momento de comprar Brasil. A Bolsa Brasileira, para quem tem perfil de renda variável... Olha o gancho aí, viu? Olha o gancho, hein? Quem tem perfil de renda variável, a Bolsa realizou 40% em dólar. É um negócio... quase nível pandemia. Né? Então, a própria renda fixa dando muita oportunidade de títulos mais longos, com vencimento mais longos. Então, nosso lema é tentar ser um pouco mais agressivo quando a maioria está muito conservadora e tentar ser um pouco mais conservador quando está uma euforia muito grande. E tocando num ponto que você comentou em relação à pessoa jurídica, a gente, na BP Investimentos, a gente começou um trabalho desde o ano passado, que está só no começo, que é, de fato, fazer o que a gente fez com as pessoas físicas, ou seja, desmistificando ali a parte de investimentos, mas também na pessoa jurídica. Então, nós criamos uma equipe, trouxemos pessoas extremamente experientes da área de PJ em bancos. Hoje, essa equipe, dentro da BP Investimentos, já conta com 10 pessoas. Nossa. E são pessoas extremamente experientes. Sim, né? E com o objetivo, de fato, ali... O que a gente viu, né? Que você tinha ali um nicho de empresas com faturamento ali até 400 milhões de reais, que são completamente largados nos bancos. E tem um nicho muito grande para a gente conseguir trabalhar. Então, isso é algo que está no começo, mas a gente já está conseguindo fazer grandes coisas aqui, principalmente aqui na Bahia. Estamos conseguindo financiar vários projetos e eu acho que tem tudo a ver com esse programa. Né? De fato, a gente quer ser um agente modificador da economia na qual a gente participa. Eu acho que esse é mais um caminho para a gente... E aí você toca num ponto bem interessante. 10 pessoas, mas eu sei que a BP já está com vários colaboradores hoje, né? Manda um abraço aí, uma equipe gigantesca, Patrícia, Larissa e tudo mais, uma turma grande lá. E que aí eu venho com o seguinte ponto. Tem hoje
no conceito das empresas, o ESG, que está aí tão em voga e que, de alguma forma, traz para dentro dessa empresa esse sentimento, né? Um pouco mais em relação ao ambiental, social, inclusive a governança. Então, como é que hoje está sendo tratado isso dentro da BP? Eu vou começar falando aí, eu acho que o Ricardo depois pode completar, porque é algo que de fato surgiu nos últimos meses, né, /anos, e isso surge muito com o nosso crescimento, né? Então, quanto mais nós crescemos, mais coisas nós conseguimos fazer. Então, a gente começou, como o Ricardo disse, assessorando a pessoa física, hoje a gente já consegue assessorar também pessoa jurídica no mesmo nível, e aí foram surgindo também possibilidades da gente conseguir retribuir um pouco com a sociedade com o que nós ganhamos, né? Então, é o que o Ricardo falou, a gente acredita muito no Brasil. Então, principalmente essa parte de esporte, essa parte de poder ajudar projetos sociais, ela é muito relevante. A gente tem alguns clientes que já fazem isso, e isso tocou um pouco a gente também. Pô, dá para a gente conseguir fazer isso junto com vocês da nossa maneira. Então, principalmente essa parte de esporte, que a gente faz bastante, né? Começou até internamente. Adoro, parabéns. Então, assim, foi uma forma que a gente encontrou bem próxima. Não parece não, mas a gente gosta. Que a crise machuca um pouco, mas assim, já estava dentro de casa, né? Então foi bem fácil a gente conseguir ajudar algumas entidades a disseminar um pouco o esporte. Essa parte mais de caridade, a gente tem feito bastante projetos, principalmente depois da entrada da Larissa, né? Que conseguiu tocar isso de forma bem eficiente. Então, assim, a gente pretende cada vez mais reverter tudo que a gente tem de crescimento para frente, né, para os próximos. Na verdade, a gente tem alguns projetos que a gente dá uma atenção muito grande. Tem um projeto Queremos Doar, que é um projeto em que a ideia é sensacional, em que a gente consegue, de fato, juntar muita coisa e levar até as instituições. Surgiu na pandemia também. Que surgiu com a demanda da pandemia. A gente também é parceiro do projeto do Paramana, que é um projeto para limpar as praias da Baía de Todos os Santos. Desde 15, 20 anos aí, recente. Então, é algo que a gente gosta muito. E de fato, ali, as práticas esportivas. A gente fez também agora com o Martagão de Esteira também, né? Uma campanha social. E aí eu toco num ponto, que esse lado também que é a questão hoje delicada que estão vivendo, também está envolvida dentro do ESG, principalmente no que se refere mais ao lado do S disso aí tudo, que é a questão LGPD, né? Ou seja, trabalhador, os dados e tudo mais. E hoje você lida com dados extremamente sensíveis, que é o dado do cliente financeiro. Então, como está sendo tratado isso hoje dentro da BP? Na verdade, a gente passa por todas as auditorias possíveis e imagináveis. Então, nós temos a CVM, que nos regula, o próprio Banco Central, através do sistema da XP. Todos os nossos sistemas, eles são integrados ao sistema da XP Investimentos. Tá. Então, você tem alguns parâmetros, algumas regras que a gente tem que cumprir, mas semanalmente nós temos que fazer ali atualizações nos nossos sistemas, nós temos de fato ali que cumprir alguns requisitos para que de fato as informações elas sejam sigilosas. Tá? E aí você falou como afiliada XP, né? Mas aí a gente vem com o negócio seguinte, eu vi que vocês recentemente mantiveram a posição de estar dentro do G20 da XP. Eu vejo isso como sendo um patamar interessante, porque a XP, ela multiplicou em tudo quanto é canto aí por aí afora e, de alguma forma, não é fácil estar dentro disso com mais de, 3 bilhões que vocês têm hoje como ativo. Então, a que ponto vocês chamam como sendo os pilares principais para isso ter acontecido? Para a gente foi uma vitória muito grande. Assim, a gente já está no 2º ano dentro desse grupo seleto do G20 e o único escritório fora do eixo sul e sudeste. Então, esse é o ponto importante. Então, assim, teoricamente, quando você vê ali o sul e sudeste, a renda per capita é maior. Né? Então, assim, você tem as empresas, o PIB daquela região acaba sendo maior. Então, assim, a gente está dentro desse grupo, para a gente é uma satisfação muito grande. Né? A gente já está o 2º ano que a gente já está dentro desse grupo, estamos indo para o 3º, ou seja, na prévia, que já passaram 6 meses, a gente está mais uma vez. Hoje nós não tem o G10 não, o G15, já poder já almejar lá, porque vocês eu sei que são agressivos. A gente hoje está se aproximando, a nossa expectativa é terminar o ano com 4 bilhões sobre assessoria. E assim,
a gente está com o gás de quem está começando agora, né? Então, para a gente, de fato, é o início de uma caminhada, estamos com muito gás e se a gente consegue fazer muito bem, é o que eu sempre brinco lá com todos os assessores, o nosso trabalho é acordar de manhã e atender bem nosso cliente. Se a gente conseguir fazer isso, é o segredo do sucesso. E aí, puxando o gancho de Ricardo Azevedo, assim, é bom ressaltar que nosso negócio ele é feito por pessoas, né? Perfeito. E a gente até brinca assim, a gente quer sempre pessoas ao nosso lado que sejam melhores do que a gente. Então, a gente vai, de fato, trazendo ali, formando a equipe de elite. E, pô, a gente teve, na própria pessoa jurídica dentro da XP, o nosso time, que é bem recente, dentro da estrutura XP, já está ali entre os 5 melhores escritórios, né? Isso tudo feito no meio da pandemia, né? A gente ganhou esse prêmio agora. Na empresa, a gente é G5. Na parte de PJ, nós somos entre os 5 primeiros no Brasil. Tivemos, né, nessa última premiação, a melhor assessora do Nordeste, Diana, nossa sócia, né, que está com a gente. Você também estava disputando lá, não tem? E Ricardo ganhou, participou um ano também. Então, assim, a gente entende que a gente conseguiu montar um time e a gente busca cada vez mais pessoas para essa nossa tropa de elite, digamos assim, do mercado financeiro. E aí me diga também, uma resposta também me provocaram, porque em determinado momento, 2 ou 3 amigos meus falaram, mas eles têm um negócio que, além de você fazer isso tudo, ainda tem um BP Black. Bom, isso eu conheço muito como cartão de crédito, viu? Aí, eu digo, não, mas eu acho interessante porque vocês são jovens e estão trazendo toda essa cultura das coisas boas, das boas práticas, isso eu acho fundamental. E quando vocês falam, nós somos o escritório daqui que representamos único, praticamente, o melhor do Nordeste, único representante daqui. Então, isso é muito bacana porque é um dos princípios do Band Empresarial, né? Ou seja, a gente valorizar muito, não só as coisas que vêm de fora. A gente tem muita gente bacana aqui que está fazendo sucesso, que está fazendo as coisas acontecerem e só vai continuar fazendo se esse mercado e esse ciclo se retroalimentar. Então, a gente precisa olhar isso com muito carinho, com muita vontade e, repito, o que é o BP Black. Perfeito. Tem um ponto que é interessante, que o BP Black ele surge como uma ideia até para interligar os nossos clientes. Veja, a gente sempre faz evento e tem cliente nosso que tem restaurante, a gente faz evento nos restaurantes. E dentro desses eventos as pessoas se conversam e a gente começa a perceber que tem como ligar todos esses clientes em todos os setores diferentes de uma forma bem prática e eficiente, que é o BP Black. Então, o nosso objetivo, assim, sendo bem redundante, é satisfazer o cliente do que a gente conseguir fazer, né? Até onde nossos braços alcançarem. E o BP Black, ele vem também para levar nossa base de clientes para os nossos clientes, né? O cara que tem uma academia, o cara que tem uma loja de roupa, o cara que tem... É um clube de benefícios em que a gente tenta ali colocar o máximo de empresas e parceiros possíveis, né? Eu brinco que eu sou do mercado imobiliário há 37 anos e falo da mesma avidez que vocês hoje estão falando aí do seu mercado financeiro, da BP Investimentos. Então, eu queria, primeiro, agradecer, mandar um desejo de que vocês continuem com esse propósito, realmente ser atendido, ser acolhido, é a grande diferença que eu acho desse mundo do mercado financeiro, para que a gente possa tomar mais coragem, fazer mais investimentos e sair um pouco desse oligopólio bancário, né, que hoje ainda existe. Então, a vocês, eu queria que vocês fizessem suas considerações finais e o agradecimento de vocês estarem aqui no nosso Band Empresarial. Nós que agradecemos, Azevedo, um abraço novamente, espero voltar aqui daqui a um tempo para trazer notícias melhores da nossa empresa. Vale lembrar aqui, queria deixar o nosso site, né, bpinvestimentos.com.br, você consegue encontrar todas as nossas informações, todos os nossos sócios, tem o nosso Instagram, BP Investimentos, tem a nossa parte educacional, que é o BP Money, né? Então, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre cursos, palestras, eventos gratuitos também, BP Money no Instagram. E é isso. Obrigado, até a próxima. Para a gente é satisfação, como eu falei, assim, a gente acompanha o programa, acho que isso é muito válido aqui na Bahia. O setor empresarial está unido, né, para a gente, de fato, juntos, né, sermos mais fortes. E para todo o telespectador, queria agradecer e dizer que a BP Investimentos está à disposição. O que precisarem, estamos às ordens. É isso aí, gente. Band Empresarial, Ricardo Ribeiro, CEO da BP, André Luzbel,
que é sócio fundador da BP Investimentos, afiliado da XP, maior corretora do país. É isso aí, gente. Com eles a gente vai encerrando aqui, mas se você não assistiu, vai lá no YouTube, tá lá, programa Band Empresarial, e você assiste essa beleza de entrevista e já aprende onde botar o seu dinheirinho tão suado. É isso aí, gente. Mas lembre, sábado que vem, 10 horas da manhã, a gente está aqui de volta, na telinha da Band. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente.